volte para fora. O Papa Francisco tem uma expressão naquele seu documento que nós vamos ver daqui a pouco qual é, uma igreja em saída. Por enquanto a gente estava numa igreja para dentro, né? Agora é preciso uma igreja em saída. Eu fico admirado e, claro, nem critico, né? Tem uma porção de senhoras, senhoritas saindo aqui de uma casa que parece uma igreja, com livros, Bíblia e tudo, puxando aquele carrinho, e vão vender, vão distribuir lá na frente da igreja, né? Lá perto da igreja, uma ousadia, né? Dentro da própria, da escadaria da igreja católica, né? Elas vão distribuir. Eu fico admirado por quê? Porque realmente é em saída, é na rua hoje, né? As pessoas ficam muito pouco em casa. Quando o Papa fala igreja em saída, ele fala numa igreja que está também lá fora, não só aqui dentro, igreja, povo de Deus. Então, a gente teve essa iniciativa de colaborar também para que todos possam conhecer melhor a caminhada da igreja, né? Como é que a igreja está caminhando hoje de acordo com aquilo que o Papa nos pede. A gente fazia alguma referência aqui à atitude dele, que foi fazer as pazes, né, com a igreja ortodoxa, sobretudo lá na Rússia, que há 1000 anos não se davam, né? E o beijo do Papa e o Patriarca foi assim uma coisa maravilhosa no sentido de significado. Ainda não significa que se renunciou a tudo, mas significa que está dando o primeiro passo. Eu conversei com o Fernando, achava bom a gente mostrar o que é a diferença entre carta, encíclica, exortação apostólica, né? Só para a gente ter uma ideia. Carta encíclica é um documento dirigido aos bispos de todo mundo e por meio deles a todos os fiéis. A encíclica é usada pelo Papa para exercer o seu magistério ordinário, quer dizer, ele trata da doutrina em vários campos da fé. Quando se fala numa encíclica, se fala que o Papa está definindo algo que vai atingir a nossa fé. Isso é a importância da encíclica, né? Carta apostólica. Quando se fala em carta apostólica, podemos compreender duas espécies de documentos. A carta, epístola apostólica e cartas apostólicas. A primeira trata de matéria doutrinária, de caráter mesmo solene. O documento é dirigido aos bispos. Por exemplo, João Paulo II falou sobre a dignidade da mulher, uniris dignidade. É sempre nominado pelas duas primeiras palavras em latim, né? Porque os documentos da igreja são escritos em latim. Então, os documentos são nominados sempre pelas duas primeiras palavras em latim. As cartas apostólicas são usadas para outros assuntos, né? Quando constitui o padroeiro de uma cidade, quando promove novos beatos, etc., né? Exortação apostólica é forma de documento menos solene do que as encíclicas. Nós, por exemplo, temos a exortação apostólica, que é esse documento do Papa sobre a alegria do Evangelho, a exortação que nós vamos ver depois em seguida, né? Uma exortação apostólica. Normalmente, né, Cristo Fidelizais, quer dizer, os fiéis de Cristo, enfim, são exortações apostólicas. Depois tem a bula pontifícia, não se refere ao conteúdo, mas à apresentação em forma externa do documento, a saber, lacrado com pequena bola de chumbo, em latim bula. O nosso documento, Misericórdia, o rosto da misericórdia, é uma bula. Ele assinou esse documento, né, em cima de um selo que coloca aqui, por isso é chamado bula. Não tem assim tanta importância como as demais, se bem que tudo seja importante. Depois tem a Constituição Apostólica, documento que trata de negócios da mais alta importância, né? Distinguido da Constituição Dogmática, que define dogmas. E finalmente, um moto próprio, que é uma carta apostólica por iniciativa do Papa, isto é, ele não foi solicitado
iniciativa de escrever uma carta para toda a igreja, é chamado então motu próprio, né? Pois bem, essas são a introdução que eu queria fazer para a gente entender a espécie de documento. Hoje nós vamos começar a refletir sobre o primeiro documento do Papa que nos interessa, que é o Rosto da Misericórdia, que é esse documento aqui. É curtinho, ele tem 25 parágrafos grandes. Esses 25 parágrafos são divididos em pequenos parágrafos, mas a totalidade deles são 25 parágrafos, né? Tem uma outra edição também, que é o mesmo livro, eu vi lá na sacristia, tem esse daí, né? Mostra, por favor, é esse aqui, tem um vermelho também. Laranjinha. Um vermelho, tem um vermelho, vermelho não, laranja. São várias editoras que tem, né, que põe aqui a 14, que hoje vamos fazer da introdução até o parágrafo 12. No dia 6 de março, do parágrafo 13 ao 25. Assim nós terminamos hoje e o primeiro domingo de março terminamos. Depois nós iniciamos o outro documento, que é a alegria do Evangelho. Por favor, não vou perguntar quem é esse cara aqui do lado de cá que está ao meu lado, né? Esse cara aí está no México. Ele está no México. Tá bom. Então, o rosto da misericórdia. É tão importante esse documento. O que aconteceu em Roma? Em Roma, a Congregação para a Nova Evangelização fez 8 exemplares explicando esse documento aqui. Vocês imaginem a importância disso. 8 exemplares. O que diz esses 8 exemplares? Primeiro, a confissão, sacramento de misericórdia, celebrar a misericórdia, que é durante as celebrações, as parábolas da misericórdia. Quais são as parábolas que Jesus contou? Aliás, toda a vida de Jesus foi contar parábolas sobre misericórdia. Quem não lê, por exemplo, a parábola do filho pródigo e não derrama lágrimas se olhar para si mesmo? Quem não lê aquela parábola do bom samaritano e não fica com a consciência pesada quando passa e vê alguém sofrendo e não socorre? Então, as parábolas da misericórdia. Outro documento, Salmos da Misericórdia, sobretudo o Salmo 136, né? Ele coloca aqui quais são os salmos da misericórdia. Os padres da igreja, os antigos padres, padres não quer dizer sacerdote, mas padres, né, os doutores da igreja e a misericórdia, os santos e a misericórdia, os papas e a misericórdia, e finalmente as obras de misericórdia. Você veja, foram 8 exemplares para poder, últimas obras de misericórdia corporais e espirituais. Vejam, a importância que tem esse documento aqui para escrever 8 volumes, ainda que curto, mas 8 volumes em cima de um documento. É muita importância, gente, desse documento. Por isso que bendita a hora que se pensou em a gente fazer essa pequena reflexão aqui, pelo menos para aqueles que quiserem, né? Então, depois o rosto da misericórdia, nós vamos então iniciar a outra. A pilha. Será que a pilha? Isso daqui. O Ano Santo da Misericórdia foi proclamado por este documento do Papa, esta bula, né? E eu queria colocar uma coisa para vocês que é próprio do coração humano. Vocês acham que o coração humano é maldoso ou é bondoso? O que vocês acham? O que prevalece? A bondade ou a misericórdia? Como nós somos diferentes na opinião. Há um provérbio antigo, latino, que quando eu vou falar homem, entende a mulher também. Não vai a mulher rir assim à tona. Homo homini lupus. O homem é lobo para o outro homem. A mulher é loba para outra mulher, se quiser, né? Quer dizer que no coração da pessoa já impera a maldade.
A maldade. A história que nós aqui brasileiros levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo. E quando você fala em levar vantagem em tudo, normalmente você está falando em dominar sobre os outros. É a tentação hoje que o demônio pôs para Jesus. Então, é fundamental, primeiro, quando nós estamos aqui participando desse pequeno grupo, que nós lembremos esse ditado antigo, mas que o nosso coração, ele se prepare para ser misericordioso. Não é fácil, gente. Não é fácil. Se eu falar, por exemplo, em perdão, como é difícil, Como é difícil você falar em perdão nos dias de hoje. Sinto sempre aquilo que nós repetimos todo dia: eu perdoo, mas não esqueço. Tudo bem, eu acho que não há problema de esquecer, porque o perdão é um processo, mas é preciso iniciar esse processo. Não adianta falar o perdão, mas não esqueço, e fica tudo na mesma. É preciso que a gente continue esse processo para que o nosso coração, como diz o profeta Ezequiel, quando Deus diz para ele, é interessante, o primeiro cardiologista, há 5.000 anos atrás: eu vou tirar do corpo de vocês um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ainda hoje, na oração da manhã, a gente repetia isso. Meu Deus, como é dolorido, assim, tirar um coração de pedra e botar um coração de carne, sem anestesia, sem anestesia. E, entretanto, é necessário, muitas vezes, esse nosso esforço, para deixar o Espírito Santo tirar de nós esse coração de pedra. O início começa com essas palavras, ali tem uma fotografia significativa: Francisco, bispo de Roma, porque ele não é papa em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o bispo de Roma. E o bispo de Roma é que é o papa da igreja, é que é o bispo primaz da igreja. Por isso ele diz: bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a quantos lê esta carta, graça, misericórdia e paz. Portanto, para todos nós, graça, misericórdia e paz. Versículo, o primeiro parágrafo vai, o Fernando que fez para a gente, graças a Deus, ele está sempre citando o final de um parágrafo, Fernando? Quando sempre cita o final de um parágrafo, mas o parágrafo todo ele nos apresenta como Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Esse Deus que se faz homem, esse Deus que assume a natureza humana para ter o rosto do Pai. Como é bom a gente ouvir, quando marido, mulher e tal, quando até a mulher se alegra quando alguém diz: nossa, essa criança parece com o pai. Acho que a mãe fica mais feliz do que se dissesse parece com a mãe. Tem impressão, dizer parece com o pai. Quando é menina, em geral, fala que parece com a mãe, mas diz: nossa, como parece com o pai. Como Jesus parece com o pai. Não só porque é Deus como Deus, mas tem o seu rosto de misericórdia. Jesus é o rosto da misericórdia. O mistério da fé cristã parece encontrar nessas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, não cessou de demonstrar de vários modos em muitos momentos da história a sua natureza divina. E conclui o parágrafo dizendo: quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Então ele desnuda a própria natureza do Pai, que é a natureza misericordiosa. Esse livrinho ali, já acabou. Qual é o caminho que une o homem a Deus? Não, é a oração, é a missa, é o terço, é a novena, é a trezena. O que une Deus e o homem é a misericórdia. Não esqueçamos. Vejam como tudo está impregnado, o Papa começa tudo impregnado da misericórdia. Ele falou do rosto de Jesus e agora fala do caminho. E a gente vive repetindo também: eu sou seguidor de Jesus, eu quero ser seguidora de Jesus, eu trabalho para ser seguidor e seguidora de Jesus. Mas nesse seguimento de Jesus, o caminho não pode ser outro senão da misericórdia. Como estamos lascados, gente?
como estamos lascados, porque às vezes a gente adota esse tipo de coisa, outro tipo de coisa, e no fundo, tudo se resume à misericórdia, né? Tudo se resume, mesmo quando nos fazem mal, mesmo quando a gente se sente desconfortável junto com outras pessoas, o caminho é a misericórdia, né? O Papa já abre para todo o nosso espírito para ler e assimilar todo o documento, né? Toda a sua palavra sobre a misericórdia. Se há um caminho que nós temos que percorrer, é o caminho da misericórdia, né? Olha que coisa aí no parágrafo 3, né? Onde o Papa diz: a misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Ninguém pode colocar limites ao amor de Deus que perdoa. Ah, mas o meu pecado é muito grande, mas o meu pecado é isso, mas o meu pecado... Só que a misericórdia de Deus é maior. Você quer maior pecado do que o moleque que saiu de casa com tudo que lhe pertencia, esqueceu da família, esbanjou tudo? Aliás, o Evangelho diz que ele esbanjou com prostitutas, né? Para dizer que era o maior pecado, né? O maior pecado. E o pai o acolhe. Nem pergunta onde é que você andou. Onde é que você botou o dinheiro que eu te dei? Onde é que você andou por esse mundo? O que você foi fazer? Dá conta aqui? Nada. O carinha começou logo a falar, o pai abraçou, não fala nada não, eu te apoio, né? Você é meu filho, entra aqui. Primeiro deu um banho nele, devia estar fedido para a roupa, né? Andou naquele, né? Estava não, né? E mandou dar um banho, botar uma sandália no pé dele, para depois introduzir em casa, fazer um banquete, né? Claro, né? Então a misericórdia será sempre maior que qualquer pecado, está aí no parágrafo 3. O parágrafo 4 tem uma referência ao Concílio Vaticano II, que foi o concílio, a reunião dos bispos de 61 a 65, que mudou os rumos da igreja, ou deveria ter mudado os rumos da igreja de uma vez, né? Porque uma nova mensagem diz assim o número 4: derrubadas as muralhas por demasiado tempo, tinham encerrado a igreja numa cidadela privilegiada. Chegara o tempo de anunciar o Evangelho de maneira nova, uma nova etapa na evangelização de sempre. Portanto, o concílio, que foi até 65, foi uma nova abertura com João 23, uma nova abertura para a igreja. Eu estou lembrando que em 1960 eu estive lá em Roma com o meu bispo, que me ordenou, e a gente teve audiência com o Papa, João 23. E fica lá, depois que ele fala com o bispo, entram aqueles que acompanham o bispo e tiram uma fotografia com o Papa que eu tenho lá, né? Até tinha o Monsenhor Arnaldo Beltrame ao meu lado. Eu tirei da minha foto que tem lá, porque só interessava eu e o Papa, né? Então eu estou me lembrando bem, ele me pegou pelo braço e falou: o senhor também vem para o concílio? Eu falei: só se o senhor não nomear o bispo, né? Até hoje estou esperando, ele morreu. Brincadeira, de qualquer forma, foi o concílio que deu uma reviravolta. E vocês podem imaginar, só para dar um testemunho, eu fui beneditino, formado com todo o rigor daquele mosteiro beneditino, depois fui padre diocesano. Ainda conservo toda a minha teologia, foi uma teologia antes do concílio, vocês podem imaginar a formação, né, quadrada, legítima, é claro, mas muito quadrada que eu tive. O esforço que eu tive que fazer para mudar a minha cabeça, que agora era uma coisa nova na igreja. Agora era um tempo novo na igreja. Eu podia ter ficado lá e tal, né, e me aborrecer com as coisas novas. Pelo contrário, né, se a gente não abre a cabeça e a mentalidade, eu digo sempre que a conversão é uma mudança de mentalidade, né, antiga, e ao mesmo tempo uma mentalidade de mudança. Se você não muda com o tempo, como é que você vai evangelizar? Como é que você vai falar de misericórdia para um tempo como esse que está aí? Que tudo é vingança, que tudo é ódio, né? Então nós temos que realmente, a igreja, estou dando exemplos de que a igreja tem que mudar também, né? Como mudou o concílio, né? Nos nossos dias, diz o Papa São João 23,
Nos nossos dias, a esposa de Cristo, olha gente, eu vou ler de novo. Nos nossos dias, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade. Mais o remédio da misericórdia que o da severidade. Como alegra a gente, que maravilha, né? Maravilha. Esse é o quinto. Parágrafo 6. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta pela qual Ele revela o seu amor como de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até o mais íntimo de suas vísceras. Olha aqui, né? Aqui eu tinha. Quero mostrar essa foto aqui, ó. Quando você conversa com uma mãe que foi condenada a 20, 30 anos de prisão porque fez isso, matou alguém e tal, o que a mãe vai falar? Ele é inocente, coitado. Ele não fez isso, não. Ele, coitado, ele sempre foi muito bonzinho. Imagina agora, eles condenaram injustamente, foi outro, foi não sei quem. É o coração da mãe, que tudo desculpa, né? Que acha que o filho não fez nada. Pode ser o maior assassino, mas não fez nada, né? Por quê? Porque o coração é o pai que nos recebe também, né? O pai que nos recebe, por isso que ali é o filho que volta, né? Parágrafo 7º, o fato de saber que o próprio Jesus rezou com este salmo torna-o para nós cristãos ainda mais importante e compromete-nos a subir o refrão da nossa oração e louvor diária. Eterna é a sua misericórdia. Quando eu li aqui está o coração, para mim, aqui está o coração da carta do Papa, coração. Ele se refere ao Salmo 136, e a gente, quando reza o ofício de manhã, laudes ou vésperas, pelo menos uma vez por semana, aparece o Salmo 136. Eterna é a sua misericórdia. Esse é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo que se narra a história da revelação de Deus. Parece que a gente vai encontrar outro versículo, mas você vai responder, eterna é a sua misericórdia. Porque Deus é eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. A gente ia trazer até a Bíblia, acabei esquecendo, Salmo 130, eterna é a sua misericórdia, para entrar na cabeça e no coração da gente. Eu passei a rezar de outra forma esse Salmo 136. Antes eu ficava meio enjoado porque tinha que repetir, né? Eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Agora eu rezo de outra forma. Com que alegria eu vou repetir, eterna é a sua misericórdia. E olho para o Santíssimo que está lá na minha casa. Olho para ele e digo, eterna é a sua misericórdia. Passou de uma maneira diferente assim para mim, essa oração. Eu aconselho o Salmo, quando vocês não souberem o que fazer, está com a cabeça cheia de coisa, vai lá no Salmo 136. Que a gente vai encontrar, né? São Belo Venerável, ao comentar esta cena do Evangelho, né, que é o chamado de São Mateus. É o chamado de São Mateus. Ele olhou para o Mateus, cobrador de impostos, pecador lascado, né? Ninguém queria saber dele. Ele ia passando assim, olhou para ele, você vem e me segue. Pecador danado, né? Explorador, né? Ele cobrava impostos, sabe Deus o que ele fazia com metade do que ele recebia. Parece político de hoje, né? Não no Brasil, eu quero sair livre daqui, é na Itália, por aí, né? Esses políticos corruptos, né? Mas, então, Jesus olha para Mateus, né? São Belo Venerável, ao comentar esta cena do Evangelho, escreveu que Jesus olhou para Mateus com amor misericordioso, escolheu, miserando apteligendo, é o emblema do Papa, né? Miserando, quer dizer, tendo pena e sendo eleito, é a cena de Mateus. Jesus olhou para ele, para aquele danado, aquele pecador, teve pena dele e o escolheu, elegeu. Miserando apteligendo, né? Tendo pena e ao mesmo tempo escolhendo. Portanto, você que é um grande pecador, estou falando lá fora agora,
Você que é uma grande pecadora, né? Não desanime, porque ele está sempre olhando lá fora, né? Elegendo, miserando, ato eligendo. Somos escolhidos, apesar de tudo, né? É o lema do Papa. É o lema do Papa, sim, né? Para lembrar, você imagina ele, né? E nós, né? E nós. Então, sempre me causou impressão esta frase, a ponto de tomá-la para meu lema. Quer dizer, todo bispo escreve lá só para lembrar, o lema do bispo sempre deveria ter 3 palavras em latim. 3. Né? Porque tem muito bispo hoje que já faz um discurso, mas normalmente são 3 em latim. Né? O Papa fala em miserando, atque eligendo, são 3 palavras. Né? Em geral não passam das 3 palavras, não sei do Nilo, né? Não sei se tem aqui. Como? Alegrai-vos no Senhor, são 3 palavras. Aqui do Carmel, você consegue ler aqui, não lê, né? Deixa eu ver. Não. Não lê, né? Não. Então, isso não importa muito, importa que é fundamental o lema do Papa é inspirado sempre pela misericórdia, né? Miserando o ato elegendo. É o versículo 8. Aí o lema dele, né, que é uma explicação, centro da Eucaristia, né? Tem o símbolo da Eucaristia, a coroa, a tríplice coroa é o exemplo do Papa, né? Que era chamada tiara, que o Papa Paulo VI renunciou a usar, e embaixo são símbolos de jesuítas, se não me engano, né? Depois tem o cacho de uva e a estrela do Evangelho também. Nessas parábolas, pronto, aqui, gente, aqui não tem o que falar, né? Eu acho que aqui cada um de nós, se for ler devagarinho, se for, né, no parágrafo 9, nessas parábolas, ovelha e moeda perdida e filho pródigo, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Quando eu fiz uma síntese, eu fiz um resumo para o movimento de concílios, havia uma palestra chamada Filho Pródigo. Eu mudei e a partir daí se mudou, depois eu percebi que muitos haviam mudado, em vez de falar o filho pródigo, hoje a palestra chama Um Pai Misericordioso. Não me arrependo, pelo contrário, eu estou vendo que foi bem inspirado aquele momento em que eu troquei o filho pródigo para o Pai Misericordioso. Mais importante do que o filho pródigo, gente, é o Pai Misericordioso. Eu digo sempre, ele podia ver o filho de longe e falou, guarda, bota ele para fora que eu não quero mais ver aqui em casa. Não o reconheço mais como filho, esbanjou tudo, acabou, foi embora, está liquidado o assunto, eu tenho outro filho mais velho, aliás estava na bituca lá, né? Falei, como é que meu pai vai se comportar com esse cara que está voltando aí agora, tomara que ele bote para fora, porque aqui em casa ele não entra mais, né? Imagina dormir no meu quarto, o que é isso, né? Eu que fui sempre fiel a você, meu filho, mas ele é teu irmão, ele é teu irmão. Engraçado que o filho mais velho chama ele de esse teu filho, e o pai o que fala? É teu irmão que está voltando, é teu irmão. Então o pai cheio de misericórdia, né, acolhe o filho pródigo, aquele que perdoa. Vocês querem mais do que essa imagem aqui do pastor? É como outro dia lembraram ao Papa também, ele estava saindo de uma igreja e meteram uma ovelha no pescoço dele, né? O Papa Francisco estava saindo da igreja de São João de Latrão, alguém pegou uma ovelha e botou no ombro dele, né? E aparece a fotografia dele, não sei se viram, é linda, 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 o Papa com aquela ovelha, né? Imagina o fedor que devia ter, mas está o Papa, né? Com a ovelha, como nós, meio fedidos, somos perdoados pelo Pai, né? Estamos no regaço do Pai. Como? Não fede, né? Fede os cabritos. Então, gente, olha só essas parábolas valeriam a pena, né? Do parágrafo 9, nas parábolas dedicadas à misericórdia, Jesus revela a natureza de Deus, não é adjetivo, não é natureza de Deus, como a de um pai, que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superado a recusa com a compaixão e a misericórdia. Compaixão.
sofrer juntos, com paixão. Né? Paixão é sofrimento, com sofrer junto. E aqui diz, temos, depois de uma parábola da qual tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristã, interpelado pela pergunta de Pedro, eu fico até com vergonha, sobre quantas vezes fosse necessário perdoar, Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que é o quê? Que é um modo infinito de perdoar, é uma expressão de infinitude. A parábola contém um ensinamento profundo, aquela parábola do empregado, né, que teve a sua dívida perdoada. Essa significa que ele teve a sua dívida imensa perdoada pelo patrão, saiu de lá do patrão e pegou o companheiro dele que tinha emprestado 10 reais para tomar um cafezinho e falou, você me deve, faz favor, devolver, senão, mas eu não tenho agora, por favor, não, eu vou te levar juízo, te levar, não sei o que, tá? Quer dizer, então esta parábola contém um ensinamento profundo para cada um de nós. Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia, porque primeiro foi usada a misericórdia para conosco, né? Bonito. O perdão, continua, é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Gente, enquanto você não perdoa, a amargura está no teu coração. Por mais que você esqueça. Ah, mas eu esqueci, mas está lá. Se não perdoou, o fel está te comendo lá por dentro, está te roendo lá por dentro, né? Por isso que diz o Papa, o perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. Olha as mãos chagadas aí, né? De Jesus. Bom, entre aspas, só para lembrar as mãos chagadas, você sabe que eu vi as mãos do Padre Pio, né? Do São Pio, de Petreucina. Em 1960, eu estava em Roma com o meu bispo, e aí ele resolveu descer até a Calábria para visitar, falávamos tanto do Padre Pio, e nós fomos participar da missa dele. Naquela época não podia ainda celebrar, e uma missa de 2, 3 horas, não me lembro quanto foi. Depois fomos à sacristia. E para os bispos, ele abria a mão que ele trazia enfaixada, né? É interessante que eu tenho uma memória olfativa, porque ele colocava um perfume para disfarçar o mau cheiro do sangue que saía. E eu tenho, cada vez que eu lembro de Padre Pio, eu lembro daquele perfume, porque ele abriu a mão, eu vi a chaga na mão dele, né, do Santo Pio de Petreucina hoje. E quando eu vi, eu lembro, né, do cheiro que ele punha. É interessante, né, essas coisas humanas, mas que fazem a gente lembrar coisas de tanto tempo, né? O perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. E aqui no parágrafo 10º, a Igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez demasiado tempo nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Eu posso dizer, depois de 54 anos de padre, eu não me lembro. Pode ser que eu tenha dito, venha um pouco mais tarde, vamos fazer. Eu não me lembro de ter recusado a absolvição para ninguém. Para ninguém, apesar de ter algumas limitações, mas sempre a gente acompanha depois para ver, né? A pessoa nunca saiu sem a absolvição. É o caminho da misericórdia, né? Graças a Deus, desde cedo, a gente, como eu digo sempre, que eu não sei se eu me emocionei mais quando celebrei a primeira missa, ou quando levantei minha mão para dizer eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é coisa maior do que essa, do que a misericórdia, né? A Eucaristia é o caminho da misericórdia, né? Então foi emocionante celebrar a primeira missa, que todo mundo espera. Mais emocionante para mim foi dar o perdão em nome de Deus. É por isso que o Papa diz que a arquitrabe que suporta a vida da Igreja é a misericórdia. Toda, né? É tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e da dificuldade dos nossos irmãos,
O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Deu para entender, gente? A igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, pulsante no coração pulsante do Evangelho, e por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos sem excluir ninguém no nosso tempo, e que a igreja está comprometida com a nova evangelização. O tema da misericórdia exige ser proposto um novo entusiasmo e uma nova ação pastoral renovada. Esse é o primeiro momento do nosso trabalho. Acho que aqui nós encerramos a primeira parte, até o parágrafo 12, depois, na próxima, que vai ser no primeiro domingo de março, vamos fazer do 12 ao 25. Alguma pergunta, gente, que vocês gostariam? Se alguém quiser vir, fale aqui com o Fernando, a gente compra depois e só precisa ser um número suficiente para não... É baratinho, acho que é 3 ou 4 reais. R$3. 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 Então, para quem, a gente depois providencia. Alguma pergunta? Vocês acham que foi bom assim? A gente tem que... Como é que foi? Foi bem cansativo? Imagina, foi ótimo. Bom, é que eu também preciso ter um feedback para poder me controlar. Não tem todos os slides. Não tem todos os slides, não tem todos. É preciso a gente realmente acompanhar. Vocês têm sorte, porque quando eu comecei a trabalhar com cursilhos, tinha uma palestra chamada Sacramentos, que demorava 5 horas e meia, sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Mas tem que dar sorte. Tá bom, gente. Então, muito obrigado. Obrigada, senhora. Parece que normalmente é o final, né, Fernando? Normalmente é o final do parágrafo, mas a gente faz uns comentários, tá bom? Bom almoço, não preciso convidar que eu estou fazendo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, bom domingo. Conseguiu essa tela, conseguiu